Bem Família. Oferecimento Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. HM50. Suplemento alimentar de óleo de peixe em cápsulas fonte de ômega 3. 50 vezes mais para sua saúde. E Produtos Vitale. Saúde e beleza. A paz do Senhor Jesus a todos. Muito obrigada por estar mais uma terça-feira aqui conosco no nosso Bem Família. Você sabe, aqui e também nas mídias sociais. E o nosso programa hoje vai falar sobre um assunto muito importante e até difícil, viu, para as nossas famílias. Como criar nossos filhos à luz da palavra de Deus e impor limites a eles, por exemplo, na questão da internet. Como eu vou direcionar essa questão com ele, dizer qual é o horário, o que ele deve ver, o que ele não deve ver? E quem vai conversar conosco sobre isso, quem seria, amor? O pastor Dalvo vai estar aqui, ele vai conversar com a gente no programa de hoje e a gente vai bater um papo. Ele vai estar com o pastor Dalvo, ele está à frente, né, o pastor auxiliar da Assembleia de Deus, juntamente com a pastora Nira, lá no Templo Central, Missão com Famílias, lá, reunião toda sexta-feira, às 19h30, e ele vai estar aqui com a gente para trazer informações importantes à luz da Bíblia, tá bom? Então, está começando o nosso Bem Família hoje, e nós temos também o HM50, né, amor, que a gente vai falar um pouco sobre esse suplemento alimentar baseado no ômega 3 para você. Exatamente. Você, por exemplo, que está com as taxas de glicose, colesterol, triglicerídeos muito altas, que está com muita indisposição, com a circulação ruim. Olha, o HM50 veio para mudar tudo isso, para lhe ajudar a mudar tudo isso. Ele não é remédio, ele é uma suplementação alimentar que você pode adquirir por esse celular, por esse WhatsApp que está aí na sua tela. E a gente leva até você, hein? Olha que legal. Então, se você quer mais saúde, mais disposição, HM50, tá bom? E também nós temos o café de açaí, que vai ajudar muitas pessoas, que está ajudando muitas pessoas para baixar a taxa de glicose. As pessoas que são diabéticas têm relatado, assim, resultados espetaculares com café de açaí, que é um café feito do caroço de açaí, não contém cafeína e ajuda bastante em baixar essas taxas. Então, você que é diabético, está sentindo muito formigamento, muita falta de circulação, a diabetes está descontrolada, olha, o café de açaí veio para lhe ajudar a regular tudo isso. E como o Nelson falou, essa entrevista com o pastor Dalvo está imperdível. Então, não saia daí, que o nosso Bem Família está no ar. Ser mulher para mim nunca foi muito difícil. Às vezes a gente cresce pensando, eu não vou fazer alguma coisa, eu não vou conseguir fazer porque eu sou mulher. E isso para mim nunca foi uma realidade. Eu fui estudar onde eu queria, fui morar onde eu queria, sem conhecer ninguém. Fiz muita coisa porque eu cresci vendo a minha mãe fazer o que ela queria. Então sempre foi aquele exemplo de força, de determinação, de meter a cara para fazer as coisas. Então ela é meu exemplo, né? Eu sou hoje quem eu sou por conta do que eu cresci vendo a minha mãe fazer. E eu espero que eu consiga fazer com a minha família, né, ser a mãe que ela foi para mim, para o meu filho, ser a esposa que ela foi para o meu pai.
E é isso, acho que a gente tem que se cercar de mulheres fortes para que a gente consiga ir muito mais longe, sempre. Eu sou hoje quem eu sou por conta do que eu cresci vendo a minha mãe fazer. Olá, gente! Suplemento alimentar para auxiliar na saúde dos cabelos, da pele, das unhas e na prevenção do envelhecimento precoce, agora é pura realidade. Apresentamos a vocês o Hyaluronic V, o suplemento da beleza. Ligue agora mesmo e adquira o seu pelo 0800 591 2577 ou envie um WhatsApp para 011 9661 29466 e receba o Hyaluronic V da Vitale na comodidade de sua casa. A idade chega e com ela a necessidade de maior atenção ao corpo. O Hyaluronic V apresenta em sua formulação o colágeno Verisol e é justamente o colágeno a principal proteína estrutural do corpo. Ligue 0800 591 2577 ou envie um WhatsApp para 011 9661 29466. Não esqueça, pele saudável é com Hyaluronic V da Vitale. E aí, Valdir, aonde a gente encontra o HM50? Vende em farmácias? É isso aí, Vanusa. Olha, não é remédio, não vende em farmácia, só compra no telefone ou no WhatsApp. É uma suplementação alimentar que ativa a circulação. Aí melhora aquele formigamento, aquela dormência, dores nas pernas. Está ligada à falta da circulação. E você que pegou a Covid e ficou com os sintomas de dores nas juntas e nas articulações, olha, hora de fazer a suplementação alimentar com HM50. Ligue agora, mande um WhatsApp e receba em sua casa. 98383 5050. Ligue agora, compre ele na promoção. 98383 5050. O Estúdio Rose Santos é referência em micropigmentação na nossa cidade. Rose Santos tem certificação internacional. Além de um excelente atendimento, você encontra todos os protocolos de biossegurança, os melhores produtos e um carinho sem igual. Vem conhecer nosso espaço e brilhar por onde você passar. Estúdio Rose Santos, o seu momento de se sentir especial. Travessa Mauriti, entre Duque e Rômulo Maiorana, bem ao lado da Delegacia da Mulher. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Bem Família. Essa terça-feira à noite, sempre o nosso encontro aqui no canal 14, TV Grão Pará e também nas mídias sociais. No Instagram, você vê também no YouTube, né? Nós vamos sempre disponibilizamos para você a entrevista, para você que quer rever e dar uma olhada, os melhores momentos, enfim. E eu estou aqui com o pastor Odalvo Santos, aqui ao meu lado, é um amigo que a gente tem com muito carinho. Ele é diretor executivo da Rede Boas Novas, coordenador da Missão com Família da Assembleia de Deus. Tem reunião ali todas as sextas-feiras, ali no Templo Central, às 19h30. Você que tem vontade de participar com toda a família, né, em um trabalho, né, em um acompanhamento pastoral, você vai até o Templo Central, que é lá todas as sextas-feiras. Claro que o Templo Central também tem outros cultos, né, mas esse
voltado à lição com família. E eu estou aqui com o pastor Dalvo. A gente vai conversar sobre a família, mas vamos dar um enfoque mais na questão da criação dos filhos. Né? Inclusive ele trouxe até o Isaac, hoje o filho dele está aqui nos bastidores para pegar o esquema da TV. Verdade, né? Verdade. Testificar do que eu vou falar também. Isso, olha só, que maravilha, a esposa está aqui, a irmã Nira. Pastor, como é que a gente pode passar para o nosso telespectador essa questão da criação do filho, qual a dificuldade que nós temos e como é que a igreja pode trabalhar, como é que o senhor trabalha essa questão? Nelson, obrigado pelo convite, por estar aqui neste programa, e para mim já é uma alegria muito grande participar de um programa que tem como foco a família, né? E respondendo à tua pergunta, é um desafio muito grande. Nos dias de hoje, a gente cuidar da família, cuidar dos filhos, diante de tantas coisas que acontecem ao nosso redor, né? Mas a igreja, como você citou aí, tem um trabalho importante. No nosso caso, a Assembleia de Deus em Belém, onde eu congrego, onde eu sou pastor auxiliar. A gente coordena ali, eu e minha esposa, a Missão com Famílias de Belém. Então a gente ajuda os nossos templos, nossos 540 templos, a implantar a Missão com Família, a trabalhar focado com a família. Então, na Assembleia de Deus, a gente tem essa preocupação de trabalhar a família como um todo. Então, a gente tem as missões lá de criança, tem um pastor lá que cuida das nossas crianças, tem um pastor para adolescentes, um para jovens, um para a família, que somos eu e a minha esposa, e outro para idosos. Então, todas as faixas da família são atendidas por pastores, por coordenações. Então, a gente tem todo esse cuidado de trabalhar os assuntos, as ministrações, tudo voltado para cada segmento. Certo. E como é que o senhor vê hoje, por exemplo, a abordagem mais diretamente àquela criança que está passando, né, da fase infantil para a adolescência? Sim. Né, que é onde, por exemplo, já está mais frequentando as mídias sociais, a internet. Ela tem hoje uma participação muito efetiva na vida dessa faixa, de todo mundo, né? Mas essa faixa etária, como ela está ainda desenvolvendo, né, a personalidade, aquelas coisas, como é que essa faixa etária assim, o senhor orienta Sim. que seja trabalhado com relação à internet, por exemplo? Exatamente. Eu quero antes ler um texto para dar uma direção aqui na nossa conversa, certo. Que está em Provérbios capítulo 22, verso 6. Diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Então, a própria palavra, eu resumi aqui nesse versículo, mas eu costumo falar que a Bíblia é o nosso manual. Tudo que a gente olha, uma televisão, uma bicicleta, tem o seu manual próprio, né? Então, às vezes, a gente fica preocupado, assim, aonde é que eu vou ensinar meus filhos? Como é que eu vou fazer diante de todas essas coisas que acontecem na sociedade? E principalmente nessa faixa etária que você falou, né? De adolescência. Então, é criar na palavra. Eu fui criado assim. Eu e a minha família, meus irmãos, criado na palavra. Meus pais, semi-analfabetos, só sabiam ler a Bíblia praticamente. Mas eles liam a Bíblia e praticavam a Bíblia junto conosco, lendo, conversando. Aí vai uma dica assim, para todos nós, né? Para a gente lutar contra essas coisas que se levantam contra a família, os filhos. A gente está pautado na Bíblia, a gente está em obediência à palavra, a gente está sempre unido, junto com eles, lendo. Lá na nossa igreja, na Assembleia, a gente incentiva que seja feito aquele culto doméstico, que é o momento que você tira para estudar a Bíblia, para ler, para comentar, e ainda vamos mais além, né? Agora, nesses últimos 2 anos, nosso pastor, o pastor Samuel Câmara, ele pediu para que a gente copiasse, transcrevesse Sim. a Bíblia, né? Isso. Então, até algumas pessoas até criticavam no começo, né? Mas por quê? Se a gente tem a Bíblia impressa, se a gente tem a Bíblia no celular, em tantos meios de comunicação, né? Mas é uma forma que a gente encontrou, e o pastor Samuel, inspirado por Deus, para que a gente possa ler toda a Bíblia. Sim. Então, além da gente ler, a gente copia e aí grava mais aqui. Quando você vai escrevendo, você já vai gravando, né? Exatamente. O versículo. Então a gente faz isso e ele incentiva que isso seja feito, inclusive para os bebês.
A mãe que está grávida já começa a escrever para o seu bebê, lendo, já vai recebendo aquela mensagem na barriga, quando nasce. E aí, quando aprender a escrever, a Bíblia já está bem adiantada, ela vai continuando até entregar e copiar toda a Bíblia. Isso. O pastor falou que são 8 anos, se não me engano, para escrever toda a Bíblia, né? Exatamente. Esse prazo que isso numa tranquilidade. Numa tranquilidade, escrevendo todo dia um capítulo, você vai escrevendo devagarzinho, sem muita pressa, né? E aí tem todo um período aí que dá para fazer isso tranquilamente. Mas tem aqueles que desejam copiar mais rápido e aí vai, tira 1 hora por dia, alguma coisa assim, vai e conclui mais rápido. Mais rápido, é. Mas o mais importante de tudo não é o tempo, né? Mas é entender a mensagem, estudar, porque a Bíblia, como eu falei, ela traz muito ensinamento para a família, para o filho. Então, é ensinar mesmo os nossos filhos no caminho. Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, qual é o caminho? É Jesus. É Ele que nós devemos ensinar o caminho certo, correto, para que quando surjam as dificuldades, os problemas, as propostas contrárias àquilo que fala na Bíblia, o próprio teu filho pode se defender. Né? Porque quando a gente sai para o trabalho, a gente deixa o filho na escola, a gente fica apreensivo como pai, como mãe, né? Poxa, meu filho parece que ficou desprotegido, né? Mas, além da gente entregar os nossos filhos na mão de Deus, todos os dias, orando, pedindo que Ele envie os anjos, guardando nossos filhos ali, mas, além disso, a gente preparar eles para a vida, preparar eles para o desafio, para as coisas que vão acontecer. Quando você não estiver presente, né? Exatamente. É Provérbios 22:6. Eu vou, inclusive, frisar aqui uma passagem muito interessante, que a Bíblia ela é perfeita, né? Então, o versículo 6 diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha não se desviará dele. A Bíblia não diz ensina o adulto, ensina o jovem, não. Ela diz ensina a criança. Então, pastor, é muito interessante, porque quando você ensina a criança, e eu falei do adolescente, quando ele chega na adolescência, ele já está ali preparado, como o senhor falou, para se defender. Exatamente, né? Exatamente. Se torna aí um apologeta. Ele próprio vai, através da Bíblia, dizer, não, o caminho não é esse. É como o pastor Darro falou, o caminho é Jesus. Interessante. Agora, pastor, como fazer esse modus operandi? Então, é o caminho das pedras, né? O caminho das pedras, né, pastor? Tem que ser desde pequeno mesmo. Desde pequeno, né? desde pequeno. A igreja, ensinando, fazendo exatamente como o senhor falou. Exatamente. O culto doméstico. Exatamente. A psicologia, ela fala que de 0 a 7 anos é quando a criança ela consegue absorver mais coisas. Tá com o seu cérebro como se fosse uma esponja, né? Então tá fácil de você ensinar. O HD tá zerado. Tá zerado. Então esse é o momento de você passar bons ensinamentos, ajudar. Mas além disso, além da fala, além da orientação, que precisa e é necessário. Agora vem o pulo do gato. Prestem atenção, hein? Você vai ensinar, você vai falar, e aí, pastor? Aí o pulo do gato não é simples, não é fácil. É ser o exemplo para o filho. Porque as palavras, elas motivam. Mas o exemplo, ele arrasta, ele muda totalmente. Então, às vezes, o teu filho, você está falando, ele está observando, está gravando, mas qual é o teu comportamento naquilo que você fala? Como é que você está sendo exemplo, né? E o apóstolo Paulo fala assim, lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele diz assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Né? O apóstolo Paulo bateu no peito e chamou para eles, assim, vocês querem alguém para imitar? E isso é uma coisa inerente ao ser humano. Não é só as crianças. A mim, a você, qualquer um de nós. A gente quer uma referência, quer alguém assim. Não, eu pretendo chegar, né? Quando a gente é pequeno, a gente fala assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a alguém, né? Então, assim, os nossos filhos também. Eles querem ser igual a nós. Então, eles são nossos imitadores. Então, a gente tem que ter o cuidado de saber e dar um bom exemplo, né? Ou então, quando batem na porta da nossa casa... Aí o filho vai atender, papai, tem uma vida assim, aí fala que eu não estou. Olha. Qual é o exemplo que você está dando? Você acaba de falar sobre mentira, olha, não conta mentira, o pai da mentira é o diabo. E isso, mas acaba no dia a dia fazendo
tomando exemplos de coisas mentirosas, o que o filho vai fazer? Vai seguir, Copiar, vai imitar, vai copiar, entendeu? Verdade, olha só, isso aí é exatamente um assunto, um bate-papo bem realmente tranquilo, transparente, baseado na palavra de Deus que o pastor está passando. E, gente, parece uma coisa assim, uma fórmula. Não. Isso aí é como o pastor falou, é árduo, é no dia a dia, é você mostrar, é você quando estiver com seu filho no carro, não avançar o sinal, é você manter a faixa, é você, tudo que você fizer, você imagina que você está fazendo para Deus. E com certeza a referência que seu filho tiver vai ser uma referência boa, porque você está sendo o caminho, né? Você está sendo imitador, como o apóstolo Paulo fala. A gente vai para um intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando muito mais com o pastor Dalvo, que está aqui, ele que é pastor da Missão com Família da Assembleia de Deus, ali no Templo Central, toda sexta-feira, e também diretor executivo da Rede Boas Novas. A gente volta, não sai daí, hein? Você está no Bem Família, aqui no canal 14 TV Grão Pará. Olá! Você já ouviu falar do Invisalign? Aquele aparelho invisível que está todo mundo usando? Agora, a Orocinha Ananindeua é o Invisalign Doctor. Então você vai poder vir aqui com a gente para eu te explicar quais são as vantagens desse tipo de aparelho. Primeiro, é um aparelho invisível, né? Você coloca e ninguém percebe que você está usando. Outra vantagem que a gente tem com o Invisalign é que você consegue remover esse aparelho para se alimentar. Então não tem aquele incômodo que você tem com os outros tipos de aparelho. Outra coisa muito legal é a previsibilidade do seu tratamento. A gente consegue te mostrar como o seu tratamento vai ficar no final. Através do escaneamento que a gente faz com o iTero, a gente consegue ver como que você está e como que você vai estar no final do tratamento, além de ser muito mais rápido que os aparelhos comuns. Você recebe as plaquinhas que vão movimentar os seus dentes toda semana. Então, ao longo dos meses, você vai trocando as plaquinhas semanalmente. Então, a movimentação é muito mais rápida que o convencional. Você ainda tem dúvidas sobre esse tipo de aparelho? Quer saber um pouquinho mais? Então, agenda uma consulta de avaliação aqui na Orocinha Ananindeua, que eu vou te explicar direitinho como é que ele funciona. Olá, gente! Suplemento alimentar para auxiliar na saúde dos cabelos, da pele, das unhas e na prevenção do envelhecimento precoce, agora é pura realidade. Apresentamos a vocês o Hyaluronic V, o suplemento da beleza. Ligue agora mesmo e adquira o seu pelo 0800 591 2577 ou envie um WhatsApp para 011 9661 29466 e receba o Hyaluronic V da Vitale na comodidade de sua casa. A idade chega e com ela a necessidade de maior atenção ao corpo. O Hyaluronic V apresenta em sua formulação o colágeno Verisol e é justamente o colágeno a principal proteína estrutural do corpo. Ligue 0800 591 2577 ou envie um WhatsApp para 011 9661 29466. Não esqueça, pele saudável é com Hyaluronic V da Vitale.
aí, Valdir, aonde a gente encontra o HM50? Vende em farmácias? É isso aí, Vanusa. Olha, não é remédio, não vende em farmácia, só compra no telefone ou no WhatsApp. É uma suplementação alimentar que ativa a circulação. Aí melhora aquele formigamento, aquela dormência, dores nas pernas. Está ligada à falta da circulação. E você que pegou a Covid e ficou com os sintomas de dores nas juntas e nas articulações, olha, hora de fazer a suplementação alimentar com HM50. Ligue agora, mande um WhatsApp e receba em sua casa. 983835050. Ligue agora, compre ele na promoção. 983835050. O Estúdio Rose Santos é referência em micropigmentação na nossa cidade. Rose Santos tem certificação internacional. Além de um excelente atendimento, você encontra todos os protocolos de biossegurança, os melhores produtos e um carinho sem igual. Vem conhecer nosso espaço e brilhar por onde você passar. Estúdio Rose Santos, o seu momento de se sentir especial. Travessa Mauriti, entre Duque e Rômulo Maiorana, bem ao lado da Delegacia da Mulher. Estamos de volta aqui, conversando com o pastor Dalvo Santos, está aqui, ele é diretor executivo da Rede Boas Novas e também está à frente, né, pastor auxiliar lá no Templo Central da Assembleia de Deus e está à frente do Ministério com Famílias. E então, estamos conversando sobre família, dando enfoque exatamente na criação hoje do filho. A gente está vendo, pastor Dalvo, hoje a sociedade, né, a humanidade está maltratando muito, né, a família, né, a constituição básica, essa tradicional, com a sua fé cristã, né? Então a gente vê muita perseguição dos meios de comunicação, a grande mídia, né, sempre massacrando com novelas, dando ênfase à pedofilia, filmes rolando em plataforma de streaming. E a gente está vendo hoje o que está acontecendo é esse filme, né, que ele foi lançado há um tempo, aí, se eu não me engano, 2017. E claro, né, em 2017 eles entraram como pedido de liberação e a censura libera, taxando aquela faixa etária para assistir, né, proibido para menores, Só que agora muda a lei porque você está no streaming. E a gente nem tem lei ainda, né, para regularizar essa questão da internet. Aí eu lhe pergunto, como é que a gente pode fazer, qual o conselho que o senhor poderia dar para esse tipo de comportamento da mídia, né? Como é que a gente pode proteger? Qual o firewall que a gente vai botar ali, né? Qual o antivírus que a gente vai botar nos nossos filhos para não ser contaminado? Como é que o senhor vê isso? É algo grave, né? Muito grave. E a Bíblia diz que o mundo ele jaz no maligno, né? Então a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais malignas, né? Então é muito difícil a gente dizer assim, dar um basta nesse filme. Isso já está acontecendo, né? Agora, hoje, com certeza, a justiça já está mandando tirar dos aplicativos, tentando cercear alguma coisa com relação a esse filme. Mas tem outros filmes, tem outras situações que vêm de encontro, né? À família. E a família, ela foi instituída por Deus. Então, quando a gente vai para a palavra, que a gente começa a ler Gênesis, quando Deus cria Adão e Eva, né, coloca no paraíso, a gente entende que o casamento é uma instituição criada por Deus. Então, o inimigo, nosso adversário, ele vem contra a família. E ele vem com essas ciladas, como diz a Bíblia. E a Bíblia diz também que ele está ao nosso derredor, né? Ele está ao derredor, ele não está longe, ele não está descansando, ele é incansável, né, pastor? E ruge como leão procurando alguém, né, para tragar. Então, esse é o nosso inimigo. E ele vem para roubar, matar e destruir. Então, por isso, qual é a nossa arma? A nossa arma é, como eu falei no início, é a proteção da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, ensinando a palavra
ensinando, passando para eles a nossa fé, né? Então a gente fazer com que a nossa fé eles consigam entender. Então explicar, conversar com eles sobre isso. E falar no primeiro bloco a respeito dos adolescentes. É uma fase bem difícil, porque nesta fase é a fase que os filhos querem descobrir as coisas e tudo. Então, a gente como pais, a gente precisa orientá-los do que pode acontecer nas escolhas deles fazerem as boas escolhas da vida. Então, todas essas orientações a gente precisa dar. Mas o que a gente vê muito também nas famílias, e a gente aconselha casais, famílias, são famílias que têm muito problema de relacionamento com os filhos. Né? Então, neste tempo que nós estamos vivendo, tempo que é desafiador em termos de internet, de celular, que você concorre com jogos no celular, filmes, como acabamos de citar, e tantas outras coisas que tiram a atenção e podem levar os nossos filhos para uma outra coisa e para uma situação errada, é a gente utilizar do nosso tempo e esse tempo com qualidade. Não é a questão de você dizer assim, não, agora... Passar o dia com a criança. Passar o dia com a criança, ou passar o dia com os filhos. Mas ter um tempo de qualidade com eles. Gerar relacionamento mesmo sólido, firme com eles. Porque o que a gente vê na maioria das famílias são famílias desfuncionais. Que os pais já não têm esse relacionamento com os filhos. Os filhos chegam ao ponto de adolescentes dizer assim, eu odeio meu pai, odeio minha mãe, por conta desse relacionamento que não tem, da comunicação que não tem. Então, aqui a gente também já dá essa orientação de buscar esse relacionamento mais íntimo, buscar um relacionamento com paciência, com amor, buscar trabalhar a questão do perdão, que muitas vezes falta dentro da família. E devido a essa atividade, né, de corrida, de trabalho... E hoje o casal trabalha, né? O marido e a esposa, né, geralmente estão no mercado, né, pastor? Aí já dificulta bastante. A criança fica ou só em casa ou com... Se for adolescente, com alguma pessoa que trabalhe lá, né, que seja uma doméstica. Então isso também, apesar disso... Você tem que tirar um tempo, a hora que chegar no almoço, chegou em casa no jantar, chamar a galera para ter um papo, né? Exatamente. E não ter tabu, né, pastor? Exatamente. Deixar a criança falar de tudo, né? Exatamente. Para você poder entender o que está acontecendo, né? Enquanto nós estamos conversando aqui, eu tenho um filho de 8 anos, que é o Isaac, está nos ouvindo. Olha, aqui, está nos bastidores. Mas ele, a gente dá toda essa oportunidade, assim como nós demos para os outros filhos mais velhos. Então, a gente deixa falar o que acontece na escola, o que acontece na igreja, o que acontece quando está fora dos nossos olhos. Sim. Porque é nessa conversa que a gente vai sentir quem são as pessoas que estão se relacionando com ele. Sim. É pessoas da mesma idade? É pessoas mais velhas? Verdade. Nos jogos, na internet. Então, é muito difícil, mas é possível a gente se doar um pouco desse tempo e um tempo de qualidade para a gente buscar a ter esse relacionamento mais aberto com os filhos. Você falou aí sobre alimentação, almoço, jantar, né? É uma outra sugestão que a gente sempre dá, quando a gente vai aconselhar casais, é tirar pelo menos um momento na mesa. Sim. Hoje em dia é mais difícil, porque como você falou, a esposa trabalha, a esposa trabalha fora. Horário diferente, né? Horário diferente, criança na escola, mas pensar... pela manhã, no café da manhã, dá pra gente fazer esse momento junto? Não dá, é corrido. Bora ver no almoço. Ou não dá no almoço, vamos ver na janta. Mas tirar, parar um tempo desse à mesa é muito bom. Verdade. Sossegado, para você perguntar, como eu falei, como foi o seu dia? O que você aprendeu hoje? Né? Quem são seus coleguinhas lá? Quem você gosta mais? Quem você não gosta? Através dessas perguntas... Vai captando as coisas. A gente vai captando, vai entendendo. Uma certa vez eu encontrei um amigo meu e ele levando os filhos já, adolescentes jovens, num aniversário. Aí ele foi lá e deixou, e aí eu conversei com ele e ele falou assim, eu faço questão de levar meus filhos em aniversário, no shopping, em algum lugar, porque eu sei aonde eles estão indo e sei aonde eu vou buscá-los. Sim. Né? Então ele fazia questão disso. Eu achei muito bonito, porque às vezes muitos pais dizem assim, olha, eu vou no shopping, vai lá, pega o ônibus e se vira. Ou então
eu vou voltar a tal hora. Ah, tá bom, e fica esperando a pessoa voltar. E principalmente como a gente começou a conversa aqui, numa situação de um período e um tempo que nós estamos vivendo muito desafiador. Muito. Com muita insegurança, muitos problemas. Então, se você puder, leve os filhos aonde eles precisam ir. Na medida do possível. Na medida do possível, vá buscar. Eu faço, pastor. Né? Porque é por causa disso que o senhor está falando, né? São várias coisas, não é só uma. É a violência na rua, a violência urbana, né? Então você vai dizer com isso que você vai, eu vou acabar com a violência, então meu filho, não. Você vai trabalhar com equilíbrio. Eu tenho amigos que dizem assim, não, mas tem que deixar ele crescer, pô, sabe, tem que voar sozinho, se virar sozinho. Eu digo, sim, mas cada momento no seu tempo, cada idade, cada tempo tem os seus problemas particulares, né? Nem sempre você vai poder estar 12 anos sozinho, como você falou, para o aniversário, depois volta. Não, volto com um amigo, tá, vai, volta. Daqui a pouco você vai perder o filho, ele já está ouvindo, está na turma, é natural. É natural isso, a idade dele quer pertencer, ele quer fazer parte do grupo, né? Ele quer ser uma pessoa útil, ter o seu valor no grupo de colegas. Aí você vai, qual é o grupo? Como o pastor falou, daí de repente você não sabe com quem ele está convivendo. Então, o que o pastor Odalvo está falando, gente, isso é uma fórmula. Parece uma fórmula matemática, mas não é, mas é baseada na palavra de Deus e ela é perfeita. Quando ela diz, as coisas se cumprem na sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas. Deus não falou algumas coisas, essa ou aquela não. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas, inclusive relacionamento de pai e filho. Verdade. Então esse é um ponto muito importante, que a gente deve investir sempre que possível, o relacionamento. Num horário em casa, num passeio na praça, num passeio no shopping. Isso. Muitas vezes você pode estar olhando e assistindo e dizer assim, pastor, mas eu preciso do dinheiro para ir no shopping comprar, preciso... Não. Não é. Né? É um passeio que você pode fazer sem gastar quase nada. Isso. Mas o mais importante disso é o tempo que você vai ter. A companhia. A companhia, né? Ser amigo. Então buscar essa intimidade, verificar como é que está a comunicação, identificar se existe alguma coisa que magoou o coração do teu filho, ou vice-versa, trabalhar a questão do perdão, liberar perdão, zerar essas situações, porque às vezes a gente fica pensando assim, e eu cresci assim, eu cresci numa situação que eu trazia às vezes vergonha para os meus pais, em alguns momentos da vida, mas quando caiu a ficha, e demorou um pouco, né? Demorou um pouco, Deve que bater no telefone. Mas quando caiu a ficha, Deus falou no meu coração, diz assim, olha, tu sabe aquelas coisas que tu fizeste lá na tua juventude, maltratando teus pais? Vai lá e pede perdão para eles. Mas eu disse assim, mas está tudo bem, eu tenho um bom relacionamento com eles e tudo. Mas Deus me cobrou. E eu fui até meus pais e pedi perdão para eles. Assim, eu disse, olha, sabe aquele momento lá da minha juventude, que eu fui assim, fui rebelde com vocês? Eu queria pedir perdão para vocês. Aí foi um chororô danado. Tá vendo só? Abriu a torneira, né, pastor? Então, te imagina, né? Que não tem nada, porque a gente já está, né? Tá tudo bem, tá numa relação boa, mas é sempre bom. Verdade. A gente está perguntando, tá tudo bem, né? Como é que eu estou? Pedindo um feedback, como é que eu estou sendo como pai, né? Para manter essa comunicação e esse relacionamento bem próximo, bem íntimo, né? E, por final, o amor. O amor, a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Então, se você praticar esse amor em casa, com os filhos, e demonstrar isso em carinho e em atitude, você vai ter a tua família junta, unida, em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso, pastor. Amém. E isso aí que o pastor falou, fechou realmente com chave de ouro, o amor. É isso aí que você vai demonstrar para o seu filho. Não fale muito, mas demonstre o amor. Entendeu? Chega e surpreenda, compra uma chinela nova, dê para ele lá, que você ouviu ele falar. Coisinhas poucas, pequenas. Sai com ele, vai na praça, come um hot dog lá, toma um suco e é assim. Pastor Odalvo, é pouco o nosso tempo, porque a gente teria aqui um tempo, o dia todo, muito, porque esse tema ele é muito interessante, né? Verdade. Eu ia abordar agora um outro assunto, que era a violência dos menores de 12 anos que está acontecendo, agredindo o pai por causa da internet, quando cai o Wi-Fi, ou o pai tenta, as notas caem no colégio. Tudo isso está simplificado no que o pastor Odalvo falou. Busque levar a palavra de Deus para o seio da sua família.
E aí você vai ver a mudança. Muito obrigado, pastor Dalvo. Eu que agradeço. Do fundo do coração. Sua presença aqui sempre é bem-vinda. Eu que agradeço, querido. Eu agradeço o convite e estamos à disposição para outros momentos, para a gente tratar desse assunto, porque são importantes. A gente está junto, está conversando, discutindo esses assuntos. O senhor está no ar na Boas Novas em algum horário, pastor, na TV? No sábado, às 11 horas, de 11 às 11h30. Abordando esse tema também. Missão com famílias. Então, pronto. Sábado... Das 11 às 11h30. Das 11 às 11h30, o pastor está na Boas Novas, tá bom? E se você quiser aprofundar, ele vai estar lá explorando outros aspectos também dessa questão da família. Então, obrigado, pastor. Mais uma vez, a gente continua aqui no nosso Bem Família. Eu que agradeço. Obrigado. Aguarde aí, não saia daí que a gente volta, aqui, a gente volta trazendo mais entrevistas para você aqui no nosso programa, também com informações sempre voltadas para a sua família, tá bom? Já já a gente volta. Nesse mês de março, o mês das mulheres, nós aqui da Oceana Anideua queremos trazer para você o seu sorriso dos sonhos de volta. E que tal trazer esse sorriso com toda a segurança, tecnologia e qualidade dos implantes dentários? Você, mulher, que já cuidou de filho, às vezes está cuidando de neto, cuida da família toda, precisa priorizar o seu sorriso. Que tal cuidar de você agora? Então aproveita que nesse sábado, eu e o Dr. Romário vamos estar aqui te esperando no dia 26 de março com condições especiais para que você possa finalmente realizar esse sonho. Eu vou estar aqui te esperando, vem para a Oceana Anideua. Olá, gente! Suplemento alimentar para auxiliar na saúde dos cabelos, da pele, das unhas e na prevenção do envelhecimento precoce, agora é pura realidade. Apresentamos a vocês o Hyaluronic V, o suplemento da beleza. Ligue agora mesmo e adquira o seu pelo 0800 591 2577 ou envie um WhatsApp para 011 9661 29466 e receba o Hyaluronic V da Vitale na comodidade de sua casa. A idade chega e com ela a necessidade de maior atenção ao corpo. O Hyaluronic V apresenta em sua formulação o colágeno Verisol e é justamente o colágeno a principal proteína estrutural do corpo. Ligue 0800 591 2577 ou envie um WhatsApp para 011 9661 29466. Não esqueça, pele saudável é com Hyaluronic V, da Vitale. E aí, Valdir, aonde a gente encontra o HM50? Vende em farmácias? É isso aí, Vanusa. Olha, não é remédio, não vende em farmácia, só compra no telefone ou no WhatsApp. É uma suplementação alimentar que ativa a circulação. Aí melhora aquele formigamento, aquela dormência, dores nas pernas. Está ligada à falta da circulação. E você que pegou a Covid e ficou com os sintomas de dores nas juntas e nas articulações, olha, hora de fazer a suplementação alimentar com HM50. Ligue agora, mande um WhatsApp e receba em sua casa. 98383 5050. Ligue agora, compre ele na promoção. 98383 5050.
O Estúdio Rose Santos é referência em micropigmentação na nossa cidade. Rose Santos tem certificação internacional. Além de um excelente atendimento, você encontra todos os protocolos de biossegurança, os melhores produtos e um carinho sem igual. Vem conhecer nosso espaço e brilhar por onde você passar. Estúdio Rose Santos, o seu momento de se sentir especial. Travessa Mauriti, entre Duque e Rômulo Maiorana, bem ao lado da Delegacia da Mulher. E agora, o nosso momento Hora Alcinha Nanindeua, com a nossa querida doutora Simone Laurindo. Doutora, muito obrigada por estar aqui. Poxa, eu estava sumida, estava todo mundo com saudade, né? Mas a gente sabe que as atividades por lá estão cada vez maiores, graças a Deus, né? Muita gente procurando mais saúde, um sorriso, além de perfeito, saudável. E é isso que realmente a Hora Alcinha Nanindeua busca, né? Com os seus pacientes. Então, muito obrigada por estar mais uma vez aqui conosco no nosso Bem Família. Eu que agradeço, já estava com saudade. É verdade. E vocês sabem, né, que os nossos telespectadores mandam muitas perguntas, muitas dúvidas, e a nossa querida doutora vem tirando aí todas essas dúvidas que a gente tem. Então, doutora, hoje eu selecionei algumas. Muitas pessoas têm perguntado sobre clareamento dentário. Muitas dúvidas em relação ao clareamento. Então, a Maria de Fátima, do bairro da Cabanagem, a Vilma Souza, de Ananindeua, e o José Carlos, do bairro do Tenoné. A pergunta deles vem em relação ao clareamento, né? Uma delas é o seguinte: clareamento, doutora, enfraquece os dentes? Então, gente, clareamento ele não enfraquece os dentes, tá? Na verdade, os dentes, pouca gente sabe, mas eles são porosos. Então, o clareamento nada mais é do que a gente abrir mais ou menos esses poros para que aquele pigmento, que é de alimentação mesmo, né? A gente hoje em dia se alimenta com muitos alimentos que tem corante, né? O paraense gosta do açaí, toma refrigerante, então tudo isso acaba acumulando no dente. Então o clareamento vai justamente fazer com que a gente remova de dentro do dente, né, esses pigmentos, deixando eles um pouco mais claros, né? O amarelamento dos dentes, ele é normal, né? Sim. Ele acontece. Com o tempo vai amarelando os dentes, Com doutora? certeza, justamente por conta da alimentação. Por conta da alimentação. Então, de fato, existem alimentos que fazem os nossos dentes ficar mais amarelados. Exatamente. Isso é uma verdade. Com certeza. E aquilo que você falou, Coca-Cola, café, vinho tinto, né? Açaí. Tudo então, tem pigmento. Como seria uma forma de não tem uma forma, por exemplo, eu me alimentei desses alimentos e vou logo escovar o dente, não adianta? Não muito. Não muito, né? Porque é na hora que você está se alimentando, né? Que ele está em contato com o dente. Que ele vai impregnar mesmo nos dentes, exatamente, você já engoliu, a saliva já lavou, Então, isso é um mito de que o clareamento enfraquece os dentes. Com certeza não. Lógico que pode haver alguma sensibilidade, porque a gente está abrindo, né, teoricamente, esses poros. Sim. Então, às vezes, o paciente sente uma sensibilidade, sim. A gente usa hoje dessensibilizantes, então tem como a gente fazer esse processo ser um pouco menos incômodo, mas não é nada de outro mundo. Nossa, tá super sensível, meus dentes. Existe essa sensibilidade. Então, as pessoas podem procurar para fazer, que não tem problema nenhum. Com certeza, né? sempre. Existe alguma contraindicação para alguém não fazer clareamento? Aqueles pacientes que estão com procedimentos a serem realizados. Tem paciente que, por exemplo, está com cárie, exposição de raiz, né? Houve algum tipo de retração gengival ou perda de osso, então está aparecendo raiz, a raiz não tem proteção, então se ele fizer o clareamento, provavelmente ele vai ter uma sensibilidade muito maior. Então a gente precisa avaliar, né, o paciente, como que ele está, se precisa fazer algum procedimento antes do clareamento. Então eu posso dizer com segurança que o clareamento é o último tratamento a ser feito.
eu preciso primeiro avaliar, fazer as minhas obturações que tiver que ser feitas, os outros tratamentos e no final fazer o clareamento? Depende, tem alguns procedimentos que a gente faz depois do clareamento, por exemplo, faceta de resina, lente de contato, muitas vezes dependendo de como tá, a gente aconselha o clareamento antes. Ah, excelente. E lembrando que o que clareia é o dente. Se a pessoa tem restauração na região anterior, o dente clareia, a restauração não. Então, provavelmente vai ter que trocar tudo. Tem que trocar então, tudo. Então, tem que ser avaliado, gente. Tem não que ser dá avaliado. para você chegar e resolver fazer clareamento. Com certeza. Né? E chega lá, tem bastante coisa para fazer ainda. Já ia falar isso. Não adianta você querer, hoje eu vou no dentista para fazer o clareamento. Não é bem assim. Você precisa realmente passar por uma avaliação. Olha, o QR Code para fazer essa avaliação está aí na sua tela. Quer fazer uma avaliação com segurança para saber o que de fato você precisa realizar para ter o seu sorriso saudável? É só apontar sua câmera para esse QR Code que está aí e vai cair direto lá no WhatsApp da Oralcia Ananindeua. E as meninas vão tratar você com todo amor e carinho, vão marcar o melhor dia para você ir. E então ter essa sua avaliação em mão e saber o que de fato você vai precisar fazer, né, doutora? Com certeza. Outra pergunta também, né, que foi perguntada e eu achei muito interessante. Quanto tempo dura o efeito do clareamento? Depende da alimentação da pessoa. Depende também da alimentação. Exatamente. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu fiz clareamento, eu estava na faculdade já faz um bom tempo, foi tipo no século passado. E aí eu fiz agora, tem mais ou menos um ano e assim, e vai da pessoa também, né? Vai do cuidado, né? Se você fez o clareamento, você não vai usar desses alimentos constantemente porque... É difícil a gente falar para a pessoa fazer isso, né? Mas... Por exemplo, a gente não consegue saber até onde o dente vai clarear, a gente não sabe, não sei te dizer exatamente, olha, o teu dente vai chegar nessa cor, a gente não sabe. Então, é um pouco difícil a gente mensurar, né? Eu estou satisfeito. São dadas orientações. Exatamente. As orientações durante o procedimento. Então, assim, é muito subjetivo, né? Às vezes clareia bastante, às vezes nem tanto. Às vezes o paciente acha que clareou muito, às vezes ele diz, poxa, eu achei que ia clarear mais, mas a gente não tem como saber, infelizmente. É porque com certeza vai de organismo para organismo, né? Tem dentes que são realmente com um outro tipo de coloração, né? Um pouco mais escuro, digamos assim. Então a gente tem uma certa dificuldade com alguns. É genético, gente. É genético, cada um nasce com uma coloração, com um tipo de estrutura, então... Com certeza. E, gente, você sabe, na Oralcia Ananindeua, você não faz só clareamento, você realiza uma série de tratamentos, implantes dentários, aparelhos ortodônticos, enfim. Mas você sabe que ela é especialista mesmo em implantes dentários. É a maior rede de implantes do Brasil. Então, está precisando... Quer se livrar da dentadura, quer ter uma mordida mais saudável, sentir o sabor dos alimentos, então marca a sua avaliação, que lá a doutora Simone vai explicar tudo para você, o que você precisa. Eu estou com medo porque deve ser muito caro. Olha, passa pela avaliação, que de repente nem é isso que você está pensando, tá bom? Mas a avaliação ela é fundamental. E doutora Simone, aonde fica a Oralcia Ananindeua? A gente está na Cidade Nova 7, na Travessa WS 70, ela é bem esquina com a Arterial 18, um pouco ali em frente do INSS. Então não tem erro. Não tem erro, né? E não saia daí, que a gente volta já já com o nosso Bem Família. Então, foi muito bom estarmos juntos aqui em mais um Bem Família nessa terça-feira à noite. Que a noite seja abençoada para você, para toda a sua família. E a semana também, que sempre começa para a gente na terça-feira, seja uma semana de colheitas. E também, claro, se você está plantando, vai colher mais tarde. Então, plante com amor, creia que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Se você plantar, você vai colher. Se plantar amor, colhe amor.
Se plantar outra coisa, claro, vai colher outra coisa, tá bom? Ficamos por aqui. Eu quero lembrar para você que nós temos um número, né? Para passar para você, que é para você adquirir o café de açaí e também o HM50. O nosso número está na tela, 8383-5050, né? É o DDD 91 98383-5050. Então, até a próxima terça-feira. Fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. Família. Oferecimento Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. HM50. Suplemento alimentar de óleo de peixe em cápsulas fonte de ômega 3. 50 vezes mais para sua saúde. E Produtos Vitale. Saúde e beleza.